Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Essa manhã vamos ver a chamada de Abraão. Para isso, vamos começar lá no Novo Testamento, no Hebreus capítulo 11, versículo 8. Estamos estudando Gênesis, mas vamos começar com Hebreus. Hebreus 11, 8. Deixa os irmãos acharem. Pronto. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Por enquanto, só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pela tua presença conosco, te louvamos por esse culto, por essa igreja, esse é o momento que nós podemos refletir sobre a tua palavra, aprendendo a tua vontade, aprendendo do teu chamado, aprendendo sobre a vida do teu servo. Queremos nos espelhar, queremos nos identificar com aquilo que está presente também em nossa vida. Sabemos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós e nós queremos estar atentos, Senhor. Aqueles que já ouviram, aqueles que ainda não ouviram, Senhor, precisam tomar uma decisão na sua vida. Então pedimos que o Senhor esteja abrindo o entendimento, trabalhando com o coração, trabalhando com a fé de cada um, para saber a tua vontade, mesmo sem saber os detalhes, mesmo sem saber muitas vezes para onde vamos, que passo estamos tomando, mas se é a vontade do Senhor, que o Senhor possa produzir a convicção no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Então está aqui, chamado de Abraão. Algumas traduções dizem pela fé, Abraão sendo convocado. Mas o sentido, chamado aqui é um chamado de convocação para fazer alguma coisa, e ele obedece, indo para um lugar sem saber para onde ia, Ele ia receber por herança, mas não sabia que lugar é esse. Nisso, Abraão é tomado como um herói da fé. É o primeiro ponto de destaque da vida de Abraão, da vida de fé de Abraão aqui no livro de Hebreus. Ele vai mencionar outros fatos que nós não vamos ver hoje aqui, em outras aulas vão ser apresentados aqui ao longo da vida de Abraão, alguns desafios que ele teve, desafios de fé, mas o primeiro deles é esse aqui, Abraão sendo chamado, sendo convocado, e ele atendendo, obedecendo pela fé, sem saber aonde estava se metendo, Ele sabia que era a vontade de Deus, então ele foi lá e obedeceu o chamado, tomou o primeiro passo. Geralmente, o primeiro passo, esse passo no escuro, é muitas vezes o mais difícil, porque é onde você se põe em movimento. Você vê, se você fosse usar a linguagem da física, você tem que vencer o atrito estático, Você tem um objeto parado, se colocar ele em movimento do repouso é mais difícil do que você manter ele em movimento, uma vez que ele já está em movimento, Mas o primeiro passo geralmente é o mais difícil. Você nunca fez nada parecido, você nunca tomou uma decisão radical na sua vida de transformar a vida, E de repente você sente o chamado claro e você precisa tomar uma decisão. Muita gente ouve a voz de Deus, tem uma convicção da vontade de Deus, mas não toma uma decisão. O porquê disso eu não sei explicar, porque que uns tomam e outros não tomam, mas é um fato. Alguns tomam uma decisão, outros não tomam uma decisão, e aí a sua vida vai ser impactada. Talvez toda a sua eternidade vai ser impactada dependendo da decisão que você toma, evidentemente. Mas aqui nós temos o exemplo da fé de Abraão, indo
para onde ele não sabia, não conhecia. Os judeus têm em Abraão o seu pai, evidentemente, o pai étnico do povo de Israel é Abraão, assim como os árabes também, eles têm em Abraão o seu pai étnico. Eles são, tanto judeus quanto árabes, são descendentes de Abraão. Os judeus por parte de Isaac, os árabes por parte de Ismael, mas uma grande população, mas não são só esses povos, a descendência de Abraão se misturou com outros povos e cresceu muito. Eu estava conversando com o pastor Gilberto Minson ontem, o pastor aí, estava aqui ontem à noite no culto de Morrão, professor do IB, e ele estava dizendo que ele fez uma pesquisa a respeito da sua própria história, da sua genealogia, e ele descobriu que ele é ancestral de holandeses, Minson é um nome holandês, e ele descobriu que ele tem uma porcentagem aí de genética judaica. Ele fez o teste de DNA, hoje em dia você pode fazer o teste de DNA e saber se existe aí quantos por cento de DNA israelita você tem. Então ele descobriu que ele tem. Ele foi atrás da pesquisa e aí, estudando o assunto, diz que cerca de 40%, não sei se esse número é preciso, mas cerca de 40% da população do Brasil está relacionada com Abraão, com Israel. Israel, agora eu não lembro se Israel ou Abraão, porque é diferente, Israel é Jacó, ou seja, descendência por Isaac, e Abraão pode ser Ismael também. Mas eu tenho a impressão que ele falou Israel. Então, israelita, 40%. Você pode checar isso se você tem, por exemplo, Pereira na sua família, você tem Oliveiras, você tem Ferreira, você tem Carvalho, você tem um monte de nomes aí de frutas, de plantas aí e de profissões. São, acho que Machado também, esses nomes assim, tem uma origem aí nos judeus ali de Espanha e Portugal. Então, muito possivelmente você tem. Como é que é? Espanhol? Então, mas ligado com os judeus que vieram de Espanha e Portugal, chama de judeu sefaradita, Se você vem ligado lá com os judeus da Alemanha, eles chamam de Ashkenazi, judeu Ashkenazi. Tem o sefaradita, tem Ashkenazi, tem outros, Mas é uma descendência que se misturou aí com os povos e é realmente como a areia do mar. É muita gente. 40% da população no Brasil não é pouca gente, Só no Brasil. Só no Brasil, Então, sim, é muito forte a semente de Abraão espalhada pelo mundo. E quem foi Abraão? Então, os judeus, tendo ele como pai da sua nação, eles o têm também como um exemplo de um homem justo. Eu já vi rabinos discutindo que eles consideram o Abraão como sendo o homem mais justo da terra na época em que foi chamado, e que ele teria sido chamado por causa disso, porque ele era o mais justo. Nós, como cristãos, não temos esta percepção, essa posição de que ele foi chamado porque era o mais justo. Ele chega a dizer, ele já cumpria a lei de Deus antes mesmo de Deus dar a lei, Alguns chegam a falar isso. A gente não tem isso na base bíblica, A base bíblica do chamado de Abraão é um chamado a partir de um povo pagão. E ele é justificado porque ele creu, A ênfase bíblica não é nas obras de Abraão antes de ser chamado. A ênfase bíblica é que ao ser chamado ele creu e obedeceu. E a partir daí, sim, ele vai demonstrar uma vida de justiça e obediência, mas também uma vida de falhas e pecados. A gente vai ver aí nas próximas aulas algumas dessas ocasiões. Então, não é que Abraão era o homem mais perfeito do mundo, então por causa disso Deus o amou mais e chamou um povo especial dentre os mais justos. O povo de Deus, e aí trazendo para nós, aplicando para nós não somos escolhidos de Deus porque somos melhores do que os demais. Então,
vou escolher o Manuel, Deus falando, vou escolher o Manuel porque o Manuel é melhor do que o vizinho dele. Então, não é essa a nossa posição, não é essa a nossa crença. Nós estamos aqui porque somos melhores, éramos melhores do que os demais. Você deve andar em justiça após o seu chamado. Sim, você deve ser melhor. Você deve ser sempre melhor, cada vez melhor. Mas você não foi chamado porque você era melhor. Você foi chamado para ser melhor, para andar nas boas obras. Mas nossa constituição é tão carnal quanto a de qualquer outro. Nós éramos filhos da ira como os demais, né? Então, se você é filho de Adão, então você é pecador como qualquer outro e precisa atender o chamado para a salvação. E esse chamado de Abraão, então, não é porque ele já era salvo. Eu vou chamar um homem salvo e justo para fazer uma missão, constituir um povo. Não é esta o nosso entendimento da revelação bíblica. Vamos lá no Gênesis pensar um pouquinho quem foi Abraão e qual a sua importância no plano da redenção. Abraão, na verdade, seu nome inicialmente era Abrão, né? Não Abraão, Abrão, que significa pai abençoado, e ele era casado com Sarai, que significa minha princesa. Então, você tem aqui um homem chamado pai abençoado, que era casado com uma mulher chamada minha princesa, Sarai. A história dele está em Gênesis capítulo 10, a gente pode ver a primeira, pensar aqui, ele vai aparecer no Gênesis 11 na verdade, mas vamos começar aqui com a genealogia de Noé. Após o dilúvio, você tem a população do mundo sendo restituída por meio da família de Noé, né? Então, Gênesis 10, 1, você vai ter estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos, né? E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então, ele vai comentar aqui as genealogias, né? Inicialmente, ele vai falar de Jafé. De Jafé vem provavelmente aí os povos europeus e alguns asiáticos também. De Sem vem aí os judeus e árabes, e de Cão vem os africanos e outros também, cananeus. Você vai ter então, no versículo, pega aí do 10, bom, não vai ler todos aqui, mas do 10 até o 26, você vai ter, vamos pegar o capítulo 11 agora. Então a gente já sabe, você tem ali o Noé, o Sem, Cão e Jafé. Se você pula para o capítulo 11 e vai para o versículo 10, vamos ver a genealogia de Sem. Estas são as gerações de Sem. Sem era a idade de 100 anos, trocadilho aqui, né? O Sem tinha 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Ele levou 100 anos para ter o seu primeiro filho, a gente já comentou isso, né? Talvez não seja o primogênito, talvez seja o primeiro que o autor quis mencionar aqui, né? A linhagem que ele quis separar, ele separou por Arfaxade, né? Que nasceu ali quando Sem tinha 100 anos. Tá, aí ele vai comentar aí vários nomes ao longo dessa lista, e você vai ver aí o nome de Éber no versículo 15. E viveu Selá, um dos descendentes de Sem, ele viveu Selá, depois que gerou, versículo 15, né? Não, antes, 11 ou 14. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Tá, então você tem Éber, e Éber é provavelmente o pai dos hebreus. O nome Hebreus possivelmente vem desse Éber aqui. Existe um pouco de discussão a respeito disso, né? Qual que é a origem do nome Hebreus? Acabei de começar o culto lendo o livro de Hebreus. O que é Hebreus, né? Hebreus são os israelitas. Israelita eu sei, é filho de Israel, Jacó. Mas quem que é Hebreus? De onde vem esse nome? Vem talvez desse Éber aqui. Mas por que Éber é tão especial para dar nome para um povo? A gente não sabe isso, né? Mas muitos acham que vem daqui desse Éber.
Tá, e viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber depois que gerou a Peleg, 430 anos, gerou filhos e filhas. Tá, então você tem este Éber gerando Peleg. Peleg vai ser um nome que foi mencionado no capítulo anterior. Você vai ver Peleg, deixa eu ver aqui onde é que está o Peleg no capítulo 10, é o 25. Olha só, eu estou indo e voltando, capítulo 10, versículo 25. E a Éber, mesmo Éber, né? Nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joktan. Então, Peleg é um nome importante aqui. A terra foi dividida nos dias dele. O que significa isso? Vocês viram a história da Torre de Babel na semana passada, né? Na Torre de Babel as línguas são confundidas e vai cada um por seu canto. A terra é dividida entre os povos. Isso na linhagem de Cão, que estava construindo Babel. O que aconteceu com a linhagem de Sem enquanto isso? Na mesma época ali de Babel, você tem Sem gerando filhos, uma hora ele gera o Peleg, e durante a época do Peleg, a terra foi dividida. Então, você tem nações sendo formadas aqui, provavelmente, os povos se separando. Né? E aí você vai... Então você tem aí Abraão, quem era ele? Ele era um semita, descendente de Sem, ele era um hebreu, descendente de Éber, ele era da linhagem de Peleg, que na sua época foi dividida a terra, e ele vai ali, seguindo a genealogia, vai chegar lá no versículo 24, e viveu na hora 20 anos e gerou a Terá, e viveu na hora depois que gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas, e viveu Terá 70 anos, gerou Abrão, Naor e Arã. Então Terá é o pai de Abrão. Então, isso aqui, se você for... Oi? Capítulo 11, esqueci de dizer, né? Capítulo 11, versículos 25 e 26. Então, se você fizer a conta da genealogia de Sem, que é dada no versículo 11, for somando aí os anos, você vai perceber que Abrão vai nascer 390 anos depois de Sem. Tá? 390 anos. No entanto, note o seguinte: se você for olhar para Noé, quanto tempo Noé viveu? 600 e alguma coisa, né? Depois do dilúvio, quanto tempo ele viveu? Você vai ver essa não está por aí não, né? No capítulo 9, versículo 28, viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Então pensa aqui, dilúvio, 350 anos Noé viveu. Ele já tinha 100. Abraão nasce 390 anos depois de 100. Então é bem possível que Noé ainda estivesse vivo na época que Abraão nasceu. A gente nunca pensa nisso, né? Parece que Noé ficou para trás muito tempo, porque ele não aparece, o nome dele não aparece mais na história, mas Noé ainda existia. Talvez ele morreu um pouco antes de Abraão nascer, ou talvez ele ainda estava vivo quando Abraão nasceu, né? Então, isso é curiosidade, né? Não vai mudar a sua vida isso daí, mas para nós termos uma perspectiva aqui da população ali, de quem estava vivo, quem estava morto, é interessante conhecer essas coisas. Bom, Abrão, talvez você já tenha ouvido isso. Abrão é o pai da fé. Já ouviu isso? Abrão é o pai da fé. Por que Abrão é chamado pai da fé? Está escrito na Bíblia que Abrão é o pai da fé? Com essas palavras, não está escrito Abrão é o pai da fé. É porque se você pensar, pai da fé, quer dizer que antes dele ninguém tinha fé, mas Noé já teve fé, Enoque teve fé, Abel teve fé. Todos estão ali na lista de Hebreus 11 dos heróis da fé. Mas Abrão, ele a Bíblia diz, é o nosso pai segundo a fé. Não é que ele é o pai da fé, mas a Bíblia fala no Novo Testamento de Abrão como sendo nosso pai. Vamos ver um pouquinho disso aí para entendermos o porquê dessa. Então usam esse termo, Abrão, pai da fé. Não é que está errado, mas a expressão não aparece na Bíblia desse jeito, né? Romanos 4 vai falar muito sobre a fé de Abraão já aqui no Romanos.
A gente vai voltar nesse capítulo depois, mais para frente nessa aula. Mas veja só um pouco das características da fé de Abraão. Romanos 4, versículo 18. Vamos ver um pouquinho antes aqui. Romanos 4, versículo 16. Portanto, é pela fé, está falando da salvação aqui, para que seja segundo a graça. Romanos 4, 16. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Opa, então ele é pai de todos nós. Não falou que ele é o pai da fé, mas ele é o pai de todos nós. Então não são só os israelitas e os árabes que têm Abraão por pai. Vamos supor que você faça o seu teste de DNA e descubra: eu não tenho nenhuma gota de sangue israelita ou ismaelita. Eu não sou filho de Abraão. Bom, se você tem fé como Abraão teve fé em Deus, então você também é filho dele. Biblicamente, espiritualmente, você é também um filho de Abraão. Paulo diz: ele é pai de todos nós. Bom, mas Paulo era judeu, então ele pode falar: meu pai, eu sou descendente de Abraão. Só que ele está escrevendo aos romanos, né? Não está escrevendo só para israelitas aqui. Ele justamente ao longo do livro vai fazer ali o contraste entre o israelita e o pagão e o que se converte de outros povos, né? Mas aqui ele está unificando todos como filhos de Abraão, se é que tem fé, né? Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Humanamente falando, não havia esperança para Abraão em certas situações da sua vida, mas mesmo assim ele creu, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Tá, e aí ele vai dar exemplos aí da sua fé. A gente não vai entrar nesses detalhes agora. Se você for ler Tiago, também capítulo 2, versículo 21, também fala de Abraão como sendo nosso pai. Mas no contexto de Romanos é bem claro que está incluindo não só israelitas, mas os gentios também. Pela fé nós somos filhos de Abraão. Por que separar Abraão como sendo o nosso pai segundo a fé? Por que não fala Noé, nosso pai segundo a fé? Noé creu que o mundo seria destruído por água que nunca tinha caído daquele jeito, e construiu um barco gigante. Isso é uma obra tremenda, né? Você precisa ter muita fé para você começar a construir um navio só porque Deus falou que vai chover, né? O mundo vai ser destruído. Então ele creu muito. Só que o padrão de fé da vida de Abraão é ilustrado como alguém que é justificado pela fé sem as obras. Noé, desde o começo é falado que Noé era um homem justo, né? Porque toda a terra se corrompeu em violência, porém Noé era um homem justo e andava com Deus. A gente não tem essa especificação a respeito de Abrão. Abrão é tirado de um povo pagão, é uma conversão. Noé provavelmente já vinha de uma família já que conhecia Deus, e ele vai e continua conhecendo a Deus e anda com Deus. Abrão é tirado de um povo já separado depois do dilúvio, que já havia se perdido na Torre de Babel. Ele morava onde? De onde ele foi chamado? Ur dos Caldeus. Caldeus são quem? Outro nome para os caldeus, alguém lembra? Como? Hoje em dia são iranianos. Iraque. Iranianos são os persas, né? Os persas são os iranianos, o Iraque. Mas agora, hoje são os iraquianos. Antigamente eram os caldeus, e no meio do caminho tem um outro nome. Mesopotâmia era a região geográfica onde eles estavam. Eles são os babilônios, né? Vem de Babel, né? Então, se pensar em caldeu e babilônio, pensa no mesmo povo. Hoje, região do Iraque, lá na Mesopotâmia, né? Então, é daí que ele sai. Então ele é um exemplo da conversão. Se você pensar em um novo nascimento a partir de um chamado que você crê e é justificado pela fé,
você vai encontrar isso na vida de Abraão. Ele é justificado porque creu. Então, por isso, ele é chamado nosso pai segundo a fé. Mesmo que eu não seja israelita, não sei, nunca fiz o teste, né, se tem sangue israelita ou não, mas mesmo que eu não fosse, eu não seja, eu sou filho de Abraão conforme a fé, porque eu também fui resgatado de uma condição de pecador perdido, que precisava me arrepender para nascer de novo. Pela fé, nós somos justificados. Então, Abraão, ele tem este componente na sua vida que o leva a ser chamado de filho, de pai da fé. Nós somos os seus filhos, né? Antes de ser chamado, eu falei que ele vinha de um povo pagão. Veja, isso não está escrito lá no Gênesis, né? Só fala que ele é filho de Terá, e aí ele, depois a gente vai ler o chamado, né? Mas lá em Josué, nós vamos ver sobre isso. Lá em Josué, capítulo 24, a Bíblia toda fala sobre Abraão, é um personagem central na história do povo de Deus e na história do mundo, né? Até hoje estamos aí vendo a guerra entre israelitas e árabes, todos descendentes de Abraão. Josué 24, 2. Se você não entende a guerra entre árabes e israelitas, fique atento aí às próximas 2 aulas, que isso vai ser mostrado, o porquê dessa guerra, né? Não sei se vai ser o irmão Gabriel ou o irmão Clóvis, alguém vai falar sobre Ismael e Isaac, né? Então você vai entender por que eles estão em guerra. Josué 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais. O rio provavelmente aqui é o rio Eufrates. Eu imagino que ele esteja se referindo ao Eufrates, ou era a região do Eufrates. Talvez seja o rio Jordão, mas lá a leste do Jordão, mas enfim. Oi. Eufrates. Então na NVI diz que é Eufrates. Geograficamente faria mais sentido. Então, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Está vendo? Abraão não foi chamado porque ele era o mais justo de todos. Eles serviram a outros deuses. Por quê? Porque depois de Babel, os povos ali que construíam a torre, que habitavam na região dos caldeus, eles serviram a outros deuses. Babel, a torre foi construída para ele um nome para si, chegar aos céus e provavelmente cultuar falsos deuses, porque as religiões todas daquela região, arqueologicamente falando, a gente consegue, vendo o registro deles, a gente percebe que eles adoravam outros deuses, vários deuses, né? Então ali nasce o paganismo, o politeísmo pós-diluviano, ele vem dali. Abraão não era diferente. Ele é o idólatra, serviram a outros deuses. A Bíblia mostra bem claro que Deus odeia a idolatria. Deus odeia a idolatria. Não farás para ti imagens de culto, né? Então eles tinham essas imagens, tinham falsos deuses e Abraão era um deles. Então por que Deus vai chamar o idólatra? Por que não pega de outra linhagem? Não é possível. Será que não teve nenhum que conservou o monoteísmo no planeta Terra? Eu não posso afirmar isso, né? Se Noé ainda estava vivo naquela época, talvez algum dos seus descendentes tenha mantido o monoteísmo, até porque posteriormente Abraão vai se encontrar com Melquisedeque, e Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós não sabemos a sua origem, mas Melquisedeque aparece ali. Então existem alguns povos ainda naquela época que cultuam um único Deus. Por que Deus não chamou daqueles povos um homem? É a soberania de Deus, ele chama quem ele quiser, ele comissiona quem ele quiser. Ele quis comissionar Abraão, talvez para mostrar o exemplo de que ele justifica até o ímpio na fé. Então Abraão é um homem ímpio, pagão, idólatra, que é justificado porque ouviu o chamado e obedeceu. Por que obedeceu? Porque tinha fé.
Ele teve fé quando teve o encontro com Deus. Então a salvação é para todos, não é só para aqueles que estão num certo grupo que vem trazendo uma tradição monoteísta. Tá, então nós temos essa palavra aí a respeito do seu chamado, da sua condição, né? Quando que ele foi chamado? Bom, então ele estava em Harã, vamos ver, não, aqui diz, olha só, é o versículo, nós lemos o versículo 2, né? Além do rio habitaram antigamente nossos pais, além do Eufrates. Então é Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus, tá legal. Gênesis 11, voltando para Gênesis. (11) 26. Ok, isso aqui mesmo, vamos ver. A gente já leu isso aqui. Vamos fazer a leitura então. Vamos fazer a leitura do chamado aqui de Abraão, a sua história inicial. Gênesis 11, 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, repete aqui, né? E Harã gerou a Ló. Então, Ló, sobrinho de Abrão. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo. Morreu o irmão de Abrão, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Por enquanto ainda estão na Babilônia. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã. Aqui é outro Harã, não é o irmão de Abrão. Esse nome aqui parece ser um nome comum na época. Essa filha de Harã, pai de Milca, e Ló é pai de Isca. Não fala Harã, pai de Ló. Então esse aqui é um outro Harã, tá? E Sarai foi estéril, não tinha filhos. A mulher de Abraão não podia ter filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Aqui você vê o pai pegando seus filhos, né? Abrão, o seu neto Ló também, e as mulheres, né? Harã tomando eles e indo para Harã. Outro nome Harã aqui. São 3 Harãs aqui, tá? Não confunda. Harã, irmão de Abrão. Harã, pai de Milca, a esposa de Naor. E Harã, o nome de uma cidade. Eles saíram de Ur, foram para Harã. O pai deles, Terá, tomou eles e foram. Bom, e aí o Terá morreu, né? Versículo 32. Terá morreu em Harã. Aí, Gênesis 12, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 65 anos quando saiu de Harã. Então ele está em Harã quando ele recebe esta palavra do Senhor. Não sei como Deus se apresenta para ele, se ele tem um sonho, se ele tem uma visão, se ele ouve uma voz, se Deus tem uma aparição perante ele do anjo do Senhor. Nós não sabemos os detalhes, mas ele recebe a visita de Deus, recebe a palavra de Deus. Sai-te da tua terra e da tua parentela. Curioso aqui é que ele já não estava mais na sua terra, né? Porque Terá já tinha saído de Ur dos Caldeus, já tinha ido, aqui são cerca de 800 quilômetros de Ur até Harã. Indo assim, se você pega o mapa ali da Mesopotâmia, você vai ver eles indo para o noroeste, cerca de 800 quilômetros. Canaã seria nessa direção, assim, oeste, cerca de 600 quilômetros, talvez. Ele fez um caminho assim bem diferente. Ele vai seguindo o Eufrates, assim, para o rio Eufrates, vai seguindo para noroeste. Então ele está em Harã.
Só que Abrão, ele foi chamado de Ur ou ele foi chamado de Arã? Onde que ele recebeu o seu chamado? Quando ele estava na Babilônia ou quando ele estava em Arã? Arã, aqui Arã, neste texto diz Arã. Só que aí confunde um pouco, porque se você for lá em Atos, o primeiro que a gente leu ali, Josué falando que ele foi chamado de uma terra dos pagãos ali, né? De Ur. Você vai ver em Atos também mencionando Ur. Atos 7:2. Aqui é o discurso de Estevão, ele está sendo julgado e ele vai ser condenado aqui por pregar a Jesus. E ele começa a sua defesa, ele vai contar a história do povo de Israel. E ele diz, Atos 7:2, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu, houve uma aparição, não sei como foi essa aparição, a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. Parece que não bate com a descrição que está em Gênesis, porque em Gênesis ele recebe a visão em Harã, e aqui está dizendo que ele recebeu a visão lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de ir para Harã. Isso ele deve ter dito com base no que Josué escreveu. Ele foi chamado de uma terra pagã. Então ele recebeu uma visita de Deus em Ur, mas essa visita não foi mencionada no Gênesis. Parece que em Gênesis já é a segunda visitação, quando ele está em Harã. Por isso que Terá saiu de Ur dos Caldeus. Não tem uma explicação por que Terá pega os seus filhos e sai de Ur dos Caldeus. O texto em Gênesis não fala, mas o texto em Josué fala e o texto em Atos fala. Eles já tinham recebido uma visita que não apareceu descrita em Gênesis. Ele é chamado a partir da Babilônia, dos caldeus, Ur dos Caldeus. Ali já houve uma visão de Abraão. Ele ainda era chamado de Abraão. Então ele recebe a sua visitação e Deus fala com Abraão: olha, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele creu. Só que quando o texto fala, mas aí Terá, o pai pegou seus filhos e saiu, parece que o pai comprou a ideia. Abraão deve ter falado com o pai, e o pai comprou a ideia e foi junto com ele, né? A gente tem que especular um pouquinho aqui o que aconteceu, nós não temos os detalhes de como que foi essa relação familiar, mas eles saem da sua terra. Deus disse: sai da tua parentela. Então por que ele leva o pai, leva Ló, leva o irmão, né? Mas ele deixou o resto. Aqueles que quiseram sair, saíram com ele. Eu não vejo na Bíblia uma condenação do fato dele ter levado, ou ter ficado junto com seu pai. Alguns acham que ele não deveria ter ficado, deveria ter ido direto para Canaã, abandona pai, Ló, irmão, todo mundo, né? Eu não vejo uma condenação da Bíblia nesta família pequena saindo dali, né? Inclusive o pai vai morrer, então, provavelmente o pai era bem velho, e ele então fica com o pai. O irmão morreu, Ló, ele ficou como um tutor de Ló, ainda Ló já não sei que idade que tinha quando saiu de Ur. Mas, enfim, o fato é, ele não vai direto para Canaã, ele vai para o noroeste, para Harã. E lá em Harã, então, ele vai receber o que parece ser a segunda visitação de Deus, quando Deus vai lá e fala com ele. Em Atos, verso 4, está explicando. Quando? Foi para Harã, depois de Harã vai ter influência. Isso. Você pega a sequência histórica que bate com a do Gênesis ali, no trajeto que ele percorre, né? E deixa eu ver aqui o Gênesis 15:7. Não, isso aqui não precisa. Ok, então voltando a Gênesis 11, né? E 12, você tem então os seus laços de família ainda permanecendo, né, de certa maneira. Isso vai gerar um certo problema aqui,
ele ter ficado carregando Ló consigo, vai gerar um certo problema lá na frente, quando você tem a história de Sodoma e Gomorra, né? E Ló vai habitar em Sodoma, e ali, por causa dos pecados de Ló, com suas filhas, né, vão gerar povos que são inimigos de Israel. Essa é uma história mais para frente, né? Aqui neste momento você tem um homem que não sabe para onde está indo, um homem que crê numa palavra e ele vai. Talvez a segunda aparição é porque Abraão tinha se acomodado em Arã. Talvez ele ficou muito tempo ali, ficou parado, ele deveria ter saído. Então Deus vai lá e vai buscá-lo, né? Por que essa condição de abandonar a sua parentela? Vamos pensar um pouquinho nisso. Então Deus deu a palavra: sai da tua parentela. Sai da tua parentela. Por que é importante ele sair da tua parentela e da casa de teu pai? Poderia pensar, vou voltar para um dos portos caldeus, né? Conseguir com a minha família. A família não é uma coisa importante na nossa vida, né? Claro que é uma coisa importante. Não quer abandonar a nossa família. Só que, como eu falei, Abraão é o pai, nosso pai segundo a fé, né? Vou usar o termo pai da fé, mas ele parte de uma família pagã. Chega uma hora que você tem que romper com certos laços na sua família, se Deus assim o chamar. O chamado de Abraão é para uma ruptura com o paganismo, uma ruptura que vai envolver uma ruptura familiar. Essa ruptura familiar vai gerar um conflito. Pensa bem, você tem alguns dizem que Ur pode ser essa cidade Uruk que os arqueólogos encontraram aí uns anos atrás. Uruk. Se você procurar na internet Uruk, você vai ver uma cidade gigantesca, que tem até uma torre ali, um zigurate ali. Eles encontraram essa cidade aí, não sei quantos anos atrás, aí escavando, né? Encontraram lá na Babilônia. Gigantesca, assim, mais de 100 mil habitantes, que para a época era monumental, né? Então, se é realmente essa cidade, o berço do politeísmo ali no Babilônia. Então, todo mundo ali está servindo deuses fielmente, com sinceridade, vamos dizer assim, né? Eu cultuo o meu Deus com sinceridade. E de repente Abraão recebe um chamado dizendo: ó, sai disso tudo aí, porque eu é que sou o Deus verdadeiro. E Abraão crê, ele se converte. Ele tem uma ruptura total: eu não quero esses deuses, eu quero esse Deus que falou comigo. Isso, claro que vai gerar um problema aí com toda a sua sociedade em volta e com a sua família. Se você veio de um contexto, de outra religião, que você se converteu, mesmo hoje, nos dias de hoje aqui no Brasil, se você sai de um grupo e vai para outro, e a gente não defende aí o rótulo de batista, ou presbiteriano, seja lá o grupo que for, mas se você adotou a fé, a salvação pela fé em Jesus Cristo somente, né? Pela graça somente, mediante a fé somente em Jesus Cristo somente, né? Agora eu creio, a salvação é só pela fé em Jesus. Eu vou largar todos os outros ídolos e deuses e culto que não seja ao único verdadeiro Deus. Eu só vou cultuar a Deus, não vou cultuar outras divindades, outros orixás, outros santos, não, eu vou cultuar só a Deus. Isso vai gerar um conflito familiar tremendo. A gente tem a história do irmão Gabriel, tem a história de outros irmãos aqui, talvez, eu não conheço, mas que vai gerar uma rixa, uma briga, às vezes questão de vida ou morte até, né? Então, hoje lá no mundo islâmico, as pessoas morrem porque se convertem ao cristianismo, né? Então isso acontece muito ainda hoje, uma ruptura familiar. Você é deserdado, às vezes você é morto. Então, ele tem que tomar essa decisão, é muito difícil. Laços de família são coisas maravilhosas que Deus deu para nós, para serem cultivados, para serem fortalecidos, não para serem rompidos. Só que Jesus também falou: se alguém
Como é que é? Amar mais pai e mãe não pode ser nada disso. A Bíblia manda você honrar pai e mãe. Só que se você amar mais pai e mãe do que Jesus, você não é digno de Jesus. Então existe um ponto de ruptura. Se você tem que tomar uma decisão, não é para você brigar com pai e mãe, mas se for o caso de você tomar uma decisão entre seguir Jesus e agradar pai e mãe, aí você tem que seguir Jesus, né? É questão da salvação sua e deles também, né? Porque não adianta você ficar bem com eles e ir todo mundo para o inferno porque todo mundo rejeitou Jesus, né? Então existe uma postura aqui de Abraão que é exemplo para nós, esse rompimento familiar. E aí vai vir uma aliança aqui, aliança abraâmica, que a gente costuma chamar, do Gênesis 12, 1 a 3. Versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Então vamos ver aqui quais são os termos dessa aliança. A aliança aqui está sendo apresentada pela primeira vez nos termos bíblicos aqui. A gente não sabe o que ele falou lá em Ur. Em Ur ele falou, sai da tua parentela. Aqui ele fala, sai da parentela. E a gente já sabe os termos da aliança. Ele vai se tornar uma grande nação. Abençoar-te-ei, então, o segundo ponto. Abençoado e engrandecido, né? Não pode juntar as duas coisas numa só, né? Ele vai ser uma grande nação, vai ser abençoado e engrandecido o nome dele. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem muitas coisas aqui que você pode separar desta aliança aqui, mas todas elas são da parte de Deus para Abraão. Não tem nada que Deus está esperando em retorno. Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Ele diz, far-te-ei uma grande nação. Fala, se você se manter obediente, se mantiver obediente a mim. Não fala isso. Ele simplesmente promete, eu vou te abençoar. Você vai ser uma grande nação. Na Bíblia, nessas alianças, você vai ver o seguinte: existem componentes que são incondicionais e são eternos. Olha, vai acontecer, é profecia, você vai ter um monte de filhos. Da minha parte, vai ter. Eu decidi, mas a minha mulher é estéril, mas eu decidi e você vai ter um monte de filhos. Então é incondicional. Outras coisas ao longo da vida dos servos de Deus, você vai ver que tem certas situações condicionais. Se você andar comigo, você vai bem. Se você não andar comigo, você vai ser disciplinado, né? Isso acontecia com Israel também, né? Olha, a terra é de Israel, mas se Israel se entregar à idolatria, ela vai sair para o cativeiro. Só que no final das contas volta para Israel. Por quê? Porque tem uma promessa a longo prazo que é incondicional, que vai acontecer, né? Essa promessa vai acontecer. Israel vai habitar naquela terra, né? Aqui ainda não menciona muito aonde vai ser a terra, que não fala assim, eu te prometo que vou dar essa terra. Ele não falou isso aqui nesse momento, mas ele fala, eu te farei uma grande nação. O que é nação? Nação tem que ter terra, né? Não basta ter povo. Povo é uma família grande, mas se você chamar de nação, tem que ter uma terra. Então já está aqui embutido uma promessa de terra, só que ele não falou ainda que terra seria esta. Você vai ver esta informação a respeito da terra aparecendo lá no capítulo, acho que 15 ele deve mencionar. Vamos ver aqui o capítulo 15, tem uma repetição. Na verdade, o pacto vai ser oficialmente formalizado no capítulo 15, né? Capítulo 15 de Gênesis. Vamos ver aqui do 5 em diante. Aqui Deus aparece de novo para Abraão. Ele já está na terra de Canaã. Então, o levou fora, Deus levou Abraão fora e disse: olha agora para os céus. Abraão estava ali sem filhos, né? Sarai não engravidava de jeito nenhum.
E aí ele fala: vou ter um filho com meu servo Eliezer vai ser o herdeiro. Pronto, e resolve a questão assim. Não, Deus fala, Deus levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Na hora, um homem velho, já com uma mulher velha, estéril, creu que ele teria uma descendência como as estrelas do céu, e isso lhe foi imputado por justiça. Nenhuma obra de Abraão é mencionada como tendo feito ele um homem justo. O que é enfatizado não é que ele era o pior homem do mundo, não é esse o caso. O caso é o que é que justifica alguém. O que justifica ele é que ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui nós vemos nascer o pai da fé, ou pode colocar isso já no seu chamado inicial, mas aqui você tem ele declarado justo. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra. Agora já sabe qual é, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 12: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão, Deus falou: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, está falando do Egito, né? A qual ela tem que servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio do Egito provavelmente é o Nilo, eu imagino, e o Eufrates aqui na Mesopotâmia. E o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ele disse quais são os povos, a região onde eles moram vai ser de vocês. Então, aqui você tem umas coisas estranhas, né? Ele pega uns animais, ele corta, ele serra esses animais no meio, coloca, faz um corredor de animais, metade dos corpos de um lado, metade dos corpos do outro. O que é isso? É o jeito que os povos antigos selavam uma aliança de sangue, um pacto de sangue, que houve um sacrifício. E aí geralmente as duas partes passavam no meio desse corredor para dizer: olha, simbolicamente, se eu quebrar o pacto, eu vou ser que nenhum desses animais aqui, que eu morra, né? Só que no pacto com Deus aqui aparece uma tocha e uma fornalha, e elas passam. Esse é Deus passando, é uma figura de Deus passando no meio, e Abraão não passa. Por quê? Por que Abraão não passa no meio? Como? Ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida? Eu acho que sim, porque ele perguntou como é que eu vou ter certeza disso. Sim, mas esse aqui foi o sinal, né? Esse aqui foi o sinal. Na verdade, a explicação teológica para isso é que o pacto era incondicional da parte de Abraão. Não é assim: olha, Abraão, você me obedeça, senão eu acabo com você. Na verdade, Deus, ele assume a responsabilidade do pacto e ele passa sozinho. É de mim para ti. Você creu em mim, então. Porque aqui, nesse momento, já foi declarado justo, né? Na hora que foi falado: olha, a tua descendência vai se multiplicar, ele creu que está salvo. Ele foi salvo pela fé. E aí Deus toma conta do resto. Pode deixar comigo, eu te prometi uma herança, eu vou dar essa herança. Você não vai ver, você vai ser peregrino aqui nessa terra,
Só 400 anos daqui para frente que o povo vai voltar e vai tomar essa terra. Tem uma razão para isso. Os povos ali eram muito pagãos, ofereciam sacrifícios humanos e tudo mais, e Deus estava dando uma chance deles se arrependerem. Eu vou dar uma chance, 400 anos para eles se arrependerem. Só que eles não se arrependeram. Eu sei que eles não vão se arrepender, então daqui a 400 anos vocês vêm e tomam a terra. Mas assim toma a terra? Vai roubar a terra dos cananeus? Você não vai roubar as terras dos cananeus, porque a terra não é dos cananeus, a terra é de Deus. Então Deus vai tirar os cananeus e vai dar essa terra para a descendência de Abraão. Politicamente falando, isso aí parece errado, né? Como é que chega o Israel e toma uma terra que não era deles, né? Tinha gente morando lá antes, a terra é de quem estava lá primeiro, né? Eu cheguei primeiro, é minha. Só que com Deus a coisa não funciona assim. Politicamente eu concordo, né? Se você for olhar politicamente, eu não quero que alguém chegue aqui no Brasil, né? Não, sai daí que agora é minha terra, né? Não, está errado. Só que com Deus a coisa não funciona assim. Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor dos povos, e Ele tem autoridade para dá-la para quem Ele quiser. E Ele tem dado para Israel ao longo da história. Isso aí simplesmente é fato. Deu quando saíram do Egito, aí eles vão para o cativeiro da Babilônia, e aí a Babilônia é invadida pelos medo-persas, e o rei da Pérsia fala: eu vou dar de volta para vocês. Porque tem gente morando lá. Não, mas eu vou dar para vocês só porque o Esdras estava triste na presença do rei. O rei se comoveu com Esdras, que era judeu. Ele falou: por que você está triste? Minha Jerusalém está destruída. Ele falou: pode ir, reconstrói o muro, reconstrói o templo. E mais, eu vou dar uma ordem para que os povos vizinhos tenham que dar ouro e prata para vocês reconstruírem o seu templo. Eu, sendo um pagão morando na terra de Canaã, vou ter que pagar imposto para Israel construir um templo aqui? Como que isso é justo? Humanamente falando, não é. Mas não interessa, por quê? Porque Deus deu uma promessa a Israel. Deus não fez nada, ele só falou, eu pedi. A responsabilidade é de Ciro, rei da Pérsia. Ele que manda, ele que é o imperador da região. Estou caindo aqui meu. Depois os romanos entram e tiram Israel de lá. Séculos ali, tem judeu morando, mas não é meio que uma terra de ninguém ali. Durante séculos os turcos aí tomam conta ali do Império Otomano, né? Vem a Primeira Guerra Mundial, os turcos perdem a terra, os ingleses dominam ali a região. Os ingleses entregam para onde decidir, para quem vai a terra. Aí tem a Segunda Guerra Mundial. Judeus ali exterminados, tem um movimento sionista ali para dar a terra para Israel, político. Até onde eu sei, não eram crentes em Jesus nem nada, os políticos estavam decidindo isso. A ONU decide em 47 que a terra vai ser de Israel. Parece artificial, né? Parece que não está correto. Vai ser de Israel por quê? Eu já estou morando aqui, né? Não, eu vou dividir, vai ser uma parte para os palestinos e uma parte para os israelitas. Aí vocês convivem aí, né? 48 é criado o Estado de Israel. Não tem nada de Jesus Cristo ali, em princípio. Não são povos salvos, nem os israelitas e nem os palestinos, nem os políticos que decidiram nada sobre isso. Mas quem tinha direito sobre a terra, que era as Nações Unidas, deu para Israel. E aí foi criado artificialmente, seja lá como for. Só que o Estado está lá até hoje. E o fato é, as profecias se cumprem. As profecias não se cumprem porque Israel é mais justo do que o outro esse aqui. Ou porque Israel teme tanto a Deus. Israel não aceita Jesus até hoje. Está tendo um avivamento, tem muita gente se convertendo, mas em princípio, certas promessas são incondicionais. Eu disse, é da descendência de Abraão, segundo Isaac, segundo Jacó. Então é para lá que vai a terra. Aí a gente vê a coisa acontecendo. A gente não precisa ter uma posição política. Não, mas isso é justo. Estou preocupado com política. Eu sei que eu estou assistindo as notícias e eu estou vendo a Bíblia se cumprir. Só isso que eu posso dizer, né? Vamos lá. E essa
Essa polêmica lá em Israel e Gaza tem ligação com tudo isso, né? Essa guerra lá em Gaza. Totalmente ligado com isso. Exatamente. Os árabes não vão aceitar ali, os árabes mais radicais, né, não vão aceitar a presença de Israel. Não adianta criar dois estados, um palestino e um de Israel. Já foi criado. Em 48 foi criado dois, Israel e Palestina. Só que os árabes atacaram Israel. Só que Israel ganhou a guerra contra a Síria. É igual a divisão dos reis antigamente, né? Reino do norte e do sul. Semelhante. A ideia do povoado é extermínio total. Sim. Naquela condição ali, eu sei que Israel, eu não vou defender Benjamin Netanyahu como sendo um homem de Deus, nenhuma forma. Não vou ficar defendendo as atitudes políticas dele, só que uma coisa eu sei: tem um lado que tem poder de destruir o outro e não faz porque não quer, e tem um lado que quer destruir o outro, mas não faz porque não pode. Aí você sabe em que lado que é qual aí na história, né? Então, isso aí acontece. Mas, biblicamente, a terra foi prometida não só para Abraão, como para a descendência de Isaac e Jacó. Jacó é Israel, não é Ismael, né? Tá, então você tem ali essa situação complicada, quando as pessoas te perguntam: você acha que Israel está certo em fazer isso? Você acha que Israel reagiu com muita dureza? Você não precisa ter uma posição sobre tudo que acontece ali, você não está lá, você não está perto ali. A notícia que chega para nós, ela chega filtrada, ela chega com viés. O Hamas diz que morreram 200 crianças, Israel diz que não morreu nenhuma. Você não sabe, então você não precisa ter uma posição sobre essa política hoje. A posição que você tem que ter é o seguinte: a Bíblia diz que no final a terra vai ficar com Israel. Então, quem abençoar Israel vai ser abençoado, quem amaldiçoar Israel vai ser amaldiçoado. Isso está escrito. Então é bom você não amaldiçoar Israel. Se você quiser a bênção abraâmica, é bom você não amaldiçoar Israel. Não estou falando concordar com todas as posições políticas de Israel. Estou falando não amaldiçoe Israel. Não amaldiçoe os árabes também. Nós queremos a salvação deles. Mas é muito vigente na mídia a maldição contra Israel, né? Isso, a perseguição contra Israel, o antissemitismo sempre existiu, sempre os povos tentaram exterminar Israel, desde o Egito, desde a Babilônia, desde os romanos, desde os soviéticos, desde os nazistas, e desde os árabes. Você tem povos tentando exterminar Israel, mas exterminar Israel é inexterminável, porque existe uma promessa sobre Israel. Seria facilmente erradicado da terra. O estado de Israel é menor do que o Rio de Janeiro, a população são dezenas de milhões de pessoas, e é aquilo ali, né? Em princípio, seria muito fácil você exterminar, mas não acontece. Bom, então você tem esse pacto sendo formalizado aqui entre Deus e Abraão. O pacto vai ser reafirmado em Gênesis capítulo 17. Vamos ver aqui o pacto reafirmado, Gênesis 17, 1 a 16. Eu vou postar isso aqui na internet e já vai ter problema para mim se alguém assistir o vídeo, né? Já vão pedir minha cabeça, vão pedir minha demissão do ITA aqui, porque eu estou falando de Israel. Vamos lá, Gênesis 17, 1 a 16. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Está repetindo, mais uma vez ele aparece. Agora ele fala: anda em minha presença e ser perfeito. Opa, agora já começou a ser santo porque eu sou santo, ele fala para nós, né? Não é para Abraão viver do jeito que ele quiser. Ele foi justificado pela fé antes do que creu. Uma vez justificado, é para andar em perfeição, né? Para procurar andar em perfeição, né? Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nosso alvo é andar com Deus, né? Então anda na minha presença e ser perfeito. E porém a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou a Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações.
E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, Abrão significa pai abençoado, Abraão significa pai de muitas nações. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Israel se desviou disso muitas vezes, mas eles voltam. Eles desviam-se para o politeísmo, mas eles voltam para o monoteísmo. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Tá, então, você pode continuar lendo. Assim, vamos ver aqui o versículo 10. Versículo 10: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, que é o símbolo da aliança abrâmica, né? A circuncisão. Você tem ali a operação de fimose, né? Circuncidar, essa é a marca do povo de Israel até hoje, né? Nós, como filhos espirituais de Abraão, nós não praticamos necessariamente a circuncisão, alguns de nós sim, outros não é uma lei sobre você. Você tem a circuncisão do coração. Paulo vai falar isso lá no Novo Testamento, né? Você crê em Jesus, você tem a circuncisão do coração, corte no seu coração, te separando do pecado, né? Te separando das paixões do mundo para servir ao Deus único e verdadeiro. O que mais a gente pode destacar aqui? O versículo 15: disse Deus mais a Abraão, a Sarai, que significa princesa, né? A Sarai, tua mulher, não, desculpa, significa minha princesa. Esse i no finalzinho é o possessivo, é o Sarai, é a minha princesa. Tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Ele tira o i, que significa minha, né? Ficou princesa. Ela era a minha princesa, agora ela é a princesa. Por quê? Porque é a princesa de muitos povos, ela vai ser mãe de muitos povos, né? Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então aqui é repetido, é reafirmado o pacto, né? Isso aí tem a relação conosco, né? Veja só. Ele falou que ele vai ter a terra também, vai ter muitos filhos, vai ser abençoado, vai ficar rico, vai ter muitas bênçãos. Tá? Mas tem um detalhe que ele disse lá no capítulo 12, versículo 3, que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? Mas não é só as dele então, não é só a semente dele, os outros também. Todos os povos da terra são abençoados com Abraão. Essa parte da bênção abraâmica recai sobre nós, sobre mim, sobre você, se você é ou se você não é judeu israelita. Você é abençoado se você tiver a fé de Abraão. Paulo vai comentar sobre essa parte lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, acho que é esse aqui, vocês vão ver. Gálatas 3. Tem como fugir, né? Nossa relação com o povo de Israel é inevitável. Gálatas 3, vamos ver, versículo 5. Gálatas 3, 5: aquele, pois, que vos dá o Espírito, Deus nos dá o Espírito Santo, né? E que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós os não descendentes físicos de Abraão,
anunciou primeiro o Evangelho, as boas novas, a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele está interpretando essa parte do versículo para nós. O que significa que todas as famílias da terra serão benditas em Abraão? Significa que pela fé os gentios seriam justificados perante Deus, seguindo o exemplo de Abraão, que também era um pagão e foi salvo pela fé. Então, se você não é de uma família, na verdade isso aplica a todas as famílias hoje, né? Se você não é de uma família cristã, mas você ouve o chamado e crê, você é justificado. Se você é de uma família cristã, você também tem que ouvir o chamado e tem que crer para ser justificado. Esse é o ponto onde alguns não entendem. Alguns acham que porque você vem de uma geração de cristãos, você está garantido, né? Porque de certa maneira existe uma bênção sobre essa família se você vem de uma linhagem cristã, né? Uma linhagem que está servindo a Deus, você vai ser abençoado. Mas não necessariamente a sua alma vai ser salva. Para a sua alma ser salva, você tem que passar pelo novo nascimento que Abraão passou. Você também tem que ter a circuncisão do coração e sair da sua morte espiritual e vir para a família espiritual de Abraão, né? Então é disso que Paulo está falando aqui. Romanos 4, podemos encerrar com Romanos 4. Nosso tempo já está avançado, né? Romanos 4, 16 até o 25. Portanto, é pela fé, salvação é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, não só os israelitas, mas nós também, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Se você é morto espiritualmente, você vai receber vida eterna crendo em Jesus, e chama as coisas que não são como se já fossem. A terra vai ser sua, mas não era dele ainda. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe se fosse imputado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Entenda uma coisa bem clara. O que ele está falando aqui é: o que é crer para a salvação? Como é que eu sou salvo? Do jeito que Abraão foi salvo. Como é que Abraão foi salvo? Ele estava certíssimo do que Deus tinha prometido, não duvidou da promessa. Isso foi imputado como justiça. Jesus morreu por nossos pecados. A Bíblia diz que ele morre por nossos pecados. Ele disse que ia morrer por nossos pecados. Se você estiver certíssimo de que Jesus morreu por você, pagou pelos seus pecados, não tiver dúvida disso, você vai ser justificado. Se enquanto você está na dúvida, eu estou gostando de Jesus, eu gosto de estar, eu fui batizado quando era criança, tudo muito correto, mas se você tem dúvida quanto à obra de Cristo na cruz, que ele foi morto pelos seus pecados e foi ressuscitado, se você estiver certíssimo disso e não tiver dúvida, você vai ser justificado pela fé. Aí, daí para frente, é com Deus. Ele prometeu a terra prometida para Abraão, e a sua descendência ele deu. Ele prometeu o céu para aqueles que creem nele. Ele vai lá, é com ele.
Você descansa nisso, você está certíssimo que Ele vai dar o céu para você. E aí você vai caminhar em santidade. Agora ser tu uma bênção, agora ser perfeito, ser santo. Mas a promessa é dele. Se você crê que está certíssimo de que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você vai ser justificado e vai ter a vida eterna. Por isso, você vê, vou voltar onde eu comecei, Hebreus 11, 13, ele diz: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Abraão morreu sem receber a terra, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Percebeu? Você saiu da sua condição. Eu estou certíssimo que Deus tem uma pátria melhor para mim nos céus. As coisas aqui desse mundo já não me dizem muita coisa. Estou vivendo aqui como um peregrino. Eu vou continuar trabalhando, vou cuidar da minha família, vou ter meus amigos, mas isso tudo aqui não me tem valor, porque não tem valor eterno aqui. Tudo passageiro. Eu miro na minha pátria celestial. Essa é a promessa que Ele deixou para mim. Estou certíssimo de que vou recebê-lo. Então, Deus não se envergonha de se chamar teu Deus, apesar de quem você é. Como que Deus não se envergonha do Érico? Se Satanás fosse me acusar, ele é nosso acusador, ele foi me acusar diante de Deus. Você não viu o que o Érico pensou, ele falou, ele fez? Você tem vergonha de ser chamado de Deus dele? E Deus fala, não. Eu não me envergonho do Érico, ainda que talvez Érico tenha se envergonhado de mim alguma vez. Deus não se envergonha de ser chamado de seu Deus, porque eu creio em Deus. Pela fé nós somos justificados, sem mérito. Não mereço essa honra de ser filho de Deus e de Deus se alegrar de ser meu Deus. Mas Ele me escolheu, Ele me chamou, eu creio, e você também. Então nós fazemos parte dessa família e vamos herdar essa terra, essa pátria celestial. Amém? É isso aí, irmãos. Eu passo a palavra para o irmão